bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós já estamos começando nosso estudo bíblico de hoje, onde vamos tratar da pergunta de número 42 do livro que nós estamos estudando já há alguns dias, Catecismo Nova Cidade, esse livro aqui. São 52 perguntas com as respostas e meditações e explicações que acompanham, né, um devocional, vamos dizer assim. E nós temos trabalhado a cada domingo um desses temas deste livro, né? E hoje nós estamos na pergunta 42. Em algumas semanas, como eu tenho explicado, às vezes a gente trabalha duas perguntas, né, para a gente conseguir fechar 52 perguntas dentro de um ano, né? Então, nosso objetivo neste ano é concluir esse devocional, concluir esse livro, fazendo esse estudo juntos, como nós temos feito aqui desde fevereiro, quando nós começamos a fazer essas transmissões, essas lives aqui pelo Instagram e também pelo Facebook. E agora nós já estamos aí na pergunta de número 42, né? Depois dessa aqui vão sobrar aí 10 perguntas, ou seja, mais 10 perguntas para a gente responder. Obviamente a gente vai ter que responder, em alguns casos, duas perguntas para conseguirmos concluir até o final de dezembro, mas até lá a gente quer concluir, queremos começar 2022 com esse devocional, com esse livro concluído, né? E aí a gente tem a oportunidade de começar um outro material, né? Trabalhar um outro material na sequência do ano que vem. Como a gente definiu esse ano trabalhar esse livro, a gente tem trabalhado, e ano que vem a gente define um outro material para a gente também estar trabalhando e evoluindo no entendimento e na compreensão da palavra de Deus. Assim como a gente tem evoluído, né? Tem aprendido muitas coisas em relação a esse material que a gente tem estudado todos os domingos, né? Tem sido uma bênção, né? Estar trabalhando com esse livro e todo o conteúdo maravilhoso que ele traz e os conceitos, né, da fé cristã, que às vezes a gente se perde, né? E acaba, enfim, tomando decisões equivocadas em relação à Escritura. Esses dias eu até vi um desenho, um professor de teologia, pastor, postou na rede social. Bom dia, Adri, bom dia, Ricardo, tudo bem com vocês? E aí ele comentou exatamente sobre isso, né? Ele fez tipo uma charge, né, em que ele postou, em que você tinha a Bíblia e você tinha as confissões de fé e os catecismos como auxiliares, né? Não que eles estivessem acima das escrituras, muito pelo contrário, né? Os protestantes, a reforma protestante, na verdade, trabalhou exatamente isso, né? A soberania das escrituras em relação ao ensino, mas como as confissões de fé e os catecismos nos ajudam a permanecer centrados na Escritura, né? Nos ajudam na compreensão das Escrituras e das doutrinas bíblicas e nos mantém, vamos dizer assim, dentro das Escrituras, não nos permitindo aventuras teológicas que futuramente nós sabemos o que se transformam em heresias, não é mesmo? Então por isso que é importante a gente estudar essas doutrinas bíblicas. Não é uma questão de teologia, não é uma questão de ser ou não teólogo ou coisa do tipo, é uma questão de ser cristão, né? Parte desse pressuposto daqueles que amam a palavra de Deus e que desejam viver a palavra de Deus. Eles não querem viver no engano, não querem viver tendo interpretações equivocadas das Escrituras.
E é interessante que a gente está falando sobre isso, porque a pergunta de hoje, ela é muito dentro deste tema, né? A palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos orar antes para a gente começar? Amém? Vamos lá? Pai, nós te agradecemos nesta manhã pela oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos concede de nos reunirmos presencialmente em nossas casas, com os nossos familiares, mas também, Senhor, de forma online, aqui pelo Instagram, pelo Facebook. Senhor, nós te agradecemos por essa ferramenta que nos proporciona essa possibilidade, também pelo próprio YouTube, onde as mensagens ficam gravadas depois também. Nós te louvamos, Pai, por essas oportunidades que o Senhor nos concede, sabendo que a tua igreja é muito mais do que isso. Mas te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos falar de Deus, de podermos falar da tua palavra, de podermos falar do Senhor, de podermos aprender juntos a respeito da tua palavra, da tua escritura. E nós te pedimos agora, Deus, em nome de Jesus, Pai amado, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, prepara o nosso coração, o nosso espírito para esse momento, Senhor. Os nossos ouvidos estejam abertos, Pai, em nome de Jesus, atentos à tua palavra. É o que nós te pedimos, crendo que tu és poderoso, ó Deus, para nos direcionar e nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos lá? Bom dia pro Abner também, que já está com a gente aqui. Nós estamos, então, como eu disse, na pergunta de número 42, que é uma pergunta extremamente interessante. E às vezes me torna até repetitivo, né? Que eu falo, nossa, essa pergunta é interessante. Mas é que realmente todas elas têm o seu charme, vamos dizer assim, né? Porque tratam de assuntos que mexem muito com a nossa vida. E a pergunta de número 42 fala muito da relação nossa com a Bíblia. Ela é a seguinte pergunta: como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? Então a gente está falando de duas questões: como a gente deve ler a Bíblia e como nós devemos ouvir a palavra de Deus, quando essa palavra é lida ou pregada. E a resposta é com diligência, preparo e oração, para que aceitemos com fé, guardemos nos corações e a pratiquemos em nossas vidas. Olha que resposta profunda, curta e profunda. Ele nos diz primeiro que a gente deve ler ou ouvir a palavra de Deus com diligência. Isso quer dizer, e preparo. Isso quer dizer que não é de qualquer forma que a gente abre a nossa Bíblia e que a gente começa a ler aqueles textos como se aquilo não tivesse a relevância e a importância que tem de ser a palavra de Deus. E nos fala em oração, porque nós sabemos que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento, para crermos, termos fé na leitura dessa palavra. Por isso que ele vai dizer, para que aceitemos com fé. Porque nós não estamos lendo qualquer livro. Não é uma literatura qualquer. Não é um livro de teologia, não é um livro cristão, vamos dizer assim, de vida cristã, não é um livro devocional cristão, assim como não é nenhum livro de mitologia ou de qualquer tipo de história, mas é a palavra de Deus. É Deus falando com os seus filhos e filhas. É Deus se manifestando de forma graciosa aos seus filhos e filhas.
E ele vai dizendo ainda, para que guardemos nos corações. Não é uma palavra que deve ser lida e esquecida. Não é uma palavra que deve ser proclamada, ou melhor, deve ser lida de qualquer forma e depois não causar qualquer efeito nas nossas vidas. Porque a sequência em que ele diz é para que pratiquemos em nossas vidas. Ou seja, se esta é uma palavra que deve ser praticada em nossas vidas, então a Bíblia nos traz orientações sobre a nossa vida. Ela nos traz direções em relação às nossas atitudes e tomadas de decisão. Ela nos ensina e nos exorta como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar com os nossos amigos, como nós devemos nos relacionar com as nossas esposas, as esposas com os seus maridos, os pais com os filhos com os pais, os vizinhos, os ímpios com os justos com os ímpios, enfim. Ela nos orienta sobre como nós devemos conduzir a nossa vida aqui na terra enquanto peregrinos nessa terra. Enquanto homens e mulheres que estão de passagem por aqui. Porque muitas vezes nós temos dificuldades em tomar algumas decisões relacionadas às nossas vidas? Por que às vezes nós temos dificuldade ou começamos as nossas respostas quando alguém nos pergunta sobre algo ou nos traz uma sugestão ou nos cobra uma opinião, nós começamos a nossa resposta com eu acho. Eu acho que você deveria viver assim. Eu acho que você deveria fazer assim. O que eu acho é que deveria ser deste jeito. Se nós temos uma orientação de que a Bíblia nos é além desta palavra maravilhosa de Deus, que fala a respeito do nosso Deus e do nosso relacionamento com Ele, mas que também nos traz orientações práticas para a vida. Orientações, mandamentos e direções que nos orienta e exorta a respeito de como nós devemos agir, falar e conduzir os nossos negócios, os nossos relacionamentos, seja com Deus ou com o nosso próximo. Por que nós começamos as nossas respostas com eu acho e não com a Bíblia diz assim? É assim que a Bíblia nos orienta. É assim que Deus nos direciona. É isto que Deus espera. Isso não quer dizer que nós não teremos opiniões sobre muitas questões da vida. Porque a Bíblia não vai falar a respeito de algumas coisas que não estão relacionadas principalmente à nossa salvação. Por exemplo, se você acha que o Renato Gaúcho é um bom treinador ou não, a Bíblia não vai te orientar sobre isso. Se o Rogério Ceni é um bom retorno ou não para o São Paulo, se o Palmeiras vai conseguir ou não, quem sabe desenrolar, né, e melhorar, enfim, questões que são do nosso dia a dia. Não são dessas questões que nós estamos tratando. Nós estamos falando daquelas questões que realmente custam a nossa vida. Questões que custam a nossa salvação. Questões que realmente são importantes. Questões que realmente transformam a nossa realidade. Eu devo ou não devo fazer um negócio escuso? Eu devo ou não devo subornar? Eu devo ou não devo
mentir, eu posso ou não posso roubar, eu posso ou não posso agredir a minha esposa, eu posso ou não posso humilhar os meus filhos ou humilhar o meu empregado, o meu funcionário, eu devo ou não devo agir com honestidade com o meu próximo. São questões muito mais profundas. Eu devo ou não devo confiar em Deus? Eu devo ou não devo confiar na sua palavra? Eu devo ou não devo crer que a palavra de Deus é infalível e imutável? Como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? O apóstolo Paulo, quando escreve ao seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, ele diz o seguinte: toda a Escritura, e só aqui a gente já deve abrir um parênteses, não é só o Novo Testamento, como também não é só o Antigo Testamento. Não é só os mandamentos, os 10 mandamentos, como também não é só o livro de Apocalipse, o fim dos tempos. É toda a Escritura. É por isso que uma teologia bíblica nos auxilia no entendimento das Escrituras, porque ela vai nos mostrar que do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, a Bíblia tem uma linha de raciocínio muito clara e que se conecta versículo a versículo. Que ela não deve ser isolada, porque aí você já começa a correr um risco de cometer um grande erro. Não é um teológico. A questão não é essa. Você pode correr um erro que pode implicar na sua salvação. Um entendimento equivocado das Escrituras que pode te levar ao inferno. É verdade. Por isso que compreender que toda a Escritura, a união dela, de cada versículo, de cada capítulo, de cada livro, de cada autor, inspirado por um único autor, o Espírito Santo de Deus. Vamos seguir. Toda Escritura é divinamente inspirada. Não há uma... É por isso que Jesus disse, não há um tio sequer que possa ser movido das Escrituras, porque cada pingo em um i que foi colocado ali foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Cada vírgula, cada ponto, cada parágrafo que se começou, cada palavra que foi escrita é inspirada pelo Divino Espírito Santo. E aí olha o que ele diz. Se a gente entende isso, já parte desse pressuposto. É proveitosa para ensinar. Olha que coisa maravilhosa. Ensinar. Para que a gente possa aprender algo. Como viver, como agir. É o que eu estava falando há algum tempo atrás. Para que a gente possa aprender verdadeiramente como agir como um cristão, como agir como um homem e uma mulher de Deus, como agir como uma pessoa que realmente nasceu de novo, que busca realmente as obras do Espírito, que exala o fruto do Espírito, que demonstra temor e tremor diante de Deus, que demonstra gratidão por aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez pela nossa vida.
E olha o que ele vai dizendo agora. É proveitoso para ensinar, para redarguir. Eu até peguei aqui um dicionário. Redarguir. Redarguir. Nossa, meu dicionário, coitado, tá judiado. Tem que arrumar outro. É um sinal que a gente está usando ele. Redarguir significa replicar argumentando. Ou seja, é para que você possa utilizá-lo, inclusive. Replicar essas orientações de Deus. Não como um papagaio, porque a palavra não diz isso, mas ela exige um pouco da sua razão. Redarguir, replicar, argumentando. O Evangelho é de longe a coisa mais maravilhosa que a humanidade recebeu. A palavra de Deus é de longe os escritos ou a escritura ou o livro mais incrível que a humanidade tem em suas mãos. Argumentos não nos faltam para nos orgulhar, não de forma a mover o nosso orgulho, mas para nos encantar com esta palavra, nos apaixonar por ela e transmitir aos outros. Ontem comecei mais uma vez, terminei há poucos dias, comecei de novo a leitura inteira da Bíblia. Daquele modelo que a gente gosta de fazer, né? Que a gente gosta de fazer na igreja, né? Pega o calendáriozinho lá e vai marcando os versículos que você vai lendo. E eu estava lendo Gênesis, comecei ontem em Gênesis, e como é maravilhoso todas as vezes que você passa por um livro e você lê o mesmo texto e o Senhor fala de forma diferente com você por meio das Escrituras. Eu até compartilhei um texto ontem com a minha prima Flavinha, quando Deus une Adão e Eva, e tinha um comentário de rodapé, até nessa Bíblia aqui, do Martinho Lutero, em que ele fala sobre o casamento. E uma coisa que não havia me atentado tão maravilhosa. E os versículos antes, os versículos depois, na verdade, eu fui ler o texto a respeito da oferta de Abel. E também ali, Deus, o Espírito Santo me abrindo os olhos para enxergar uma coisa que não havia enxergado antes. E aí você fala, quantas vezes você já não leu esse texto? Quantas vezes você já não passou por esses versículos? Quantas vezes a gente já não pregou nesses versículos? E aí o Senhor vem e nos mostra, ou nos traz um outro entendimento, não diferente do que realmente a palavra está dizendo, mas nos amplia o entendimento a respeito de algo importante e relevante para a nossa vida. E aí você ganha novos argumentos para replicar, para trazer, para demonstrar, para apresentar, para pregar o Evangelho de Deus. E ele vai seguindo. Para corrigir, eu acho que para isso a gente não vai precisar de um dicionário, né? Para corrigir, como um bom pai corrige. Deus nos corrige por meio da sua palavra. Nos ensina por meio da sua palavra e nos corrige por meio da sua palavra sobre os atos que estamos tomando na nossa vida. Para instruir em justiça. Olha que coisa maravilhosa, nós temos aqui até uma característica do nosso Deus, um Deus justo. Nos instruir em justiça, de acordo com aquilo que é justo, que é correto, de acordo com aquilo que realmente as Escrituras nos ensinam a respeito de como devemos caminhar e viver a nossa vida de forma justa, como homens e mulheres que foram justificados em Cristo Jesus.
E ele diz ainda, para que o homem de Deus seja perfeito. E aqui, quando ele está falando homem, ele está falando do ser humano. Aquele que é filho e filha de Deus. E talvez você diga, mas é muito difícil ser perfeito, não errar. Exato, não é isso. Talvez a gente não vá conseguir alcançar essa perfeição, mas nós precisamos buscá-la. Porque esse é o processo de santificação nas nossas vidas. Nós caminhamos em justiça, na justiça de Deus, num processo de santificação diário, em que erramos, pecamos, falhamos, nos arrependemos, buscamos a direção de Deus, nos quebrantamos e continuamos, porque Deus nos sustenta. Porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso castelo forte, como cantou Martinho Lutero. E ainda segue, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Um verdadeiro cristão, um homem e uma mulher de Deus, que tem a palavra de Deus como seu manual, né, de prática e fé, é perfeitamente instruído para a obra que deve realizar. O meu achismo abre espaço para o que a Bíblia diz a respeito daquilo que reflete ou que impacta na obra de Deus. Eu deixo de criar doutrinas vãs, eu deixo de criar heresias, de criar possibilidades teológicas para viver uma vida perfeitamente instruída pelas Escrituras e que me direcionam de forma correta para a obra de Deus, para aquilo que significa ser um cristão nessa terra, para aquilo que realmente importa nessa jornada que nós temos nessa vida. Para que, como o apóstolo Paulo nos disse, que a nossa graça não seja em vão, mas que a gente realmente exerça o chamado e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vamos ver aqui alguns comentários. Hoje nós temos comentário de um homem importante, Thomas Cranmer. Como é que é o nome dele, Marita? Aquele do Henrique VIII. Thomas Cranmer. O Thomas Cranmer, arcebispo do rei Henrique, quando ele rompeu com a Igreja Católica e formaram a Igreja Anglicana, mas a gente já, em outra oportunidade, a gente fala um pouco dessa história. Ele diz o seguinte: porquanto devo advertir-vos de que venham todos ler e escutar esse livro, que é a palavra de Deus, a mais preciosa joia e a mais santa relíquia que permanece sobre a terra. Que possais trazer convosco o temor de Deus e o façais com toda a reverência devida, usando o vosso conhecimento, não para se vangloriar em disputas frívolas, mas para a honra de Deus, o aumento da virtude e a edificação de vós mesmos e dos outros. Olha que coisa maravilhosa que o Thomas Cranmer fala a respeito do uso das Escrituras. Primeiro, a orientação que ele nos traz é: venham ler e ouvir essa palavra. Porque essa é a joia mais importante que se tem na humanidade. É a coisa mais preciosa que se tem nesta terra. Que se deixou materialmente falando, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida, mas materialmente falando, é a coisa mais preciosa que nós temos, que você pode tocar, que você pode ver,
sentir. Trate-a como dessa forma, como essa relíquia que permanece sobre a terra. Segunda coisa que ele fala, agora que você tem essa consideração por isso, por essa escritura, pela Bíblia dessa forma, porque ela é a palavra de Deus, leia e a escute com esse temor de que você está diante da palavra de Deus, de um Deus que é amor, mas que é um Deus todo-poderoso, que é um Deus justo. Terceira coisa que ele vai nos dizer, depois dessa reverência, trate o conhecimento dela com respeito. Aquilo que ela vai te trazer, aquilo que você vai aprender na leitura das Escrituras, não deve ser usado para discussões frívolas, não deve ser usado para rixas e debates infindáveis e que não levam a nenhum lugar. Muito menos para cometer um mal contra o próximo. Muito menos para ferir o outro. Muito menos para guerrear contra o seu próximo. A palavra de Deus nos fala de redenção. Nos fala de homens e mulheres que estavam perdidos e condenados, mas que um Deus justo e amoroso entrega o seu Filho amado para resgatar aqueles a quem Ele ama. Nos fala de um Deus poderoso que venceu a morte e que espera ansioso, aguarda ansioso o dia, assim como nós aguardamos, de reunir a sua igreja na sua presença mais uma vez. É isto que a palavra nos ensina. Nos fala da justiça de Deus, daqueles que serão também condenados, mas também daqueles que serão salvos. E por último, ele nos fala para que possamos honrar a Deus, para que possamos glorificar o seu nome. Quando usamos de forma correta, aplicamos de forma correta, com todos esses pontos, qual o Thomas Cranmer nos ensinou, nós honramos a Deus, demonstramos a nossa gratidão a Ele, o nosso amor ao nosso Pai, o nosso respeito. E edificamos a nós mesmos, somos edificados por meio da palavra de Deus, e edificamos os outros. Olha que coisa maravilhosa que é o Evangelho. Ele nunca fala de uma pessoa só. Essa é a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas do Evangelho. Ele sempre trata da coletividade. Ele sempre trata do fato do homem, vamos dizer assim, se relacionar com o seu próximo. Da criatura se relacionar em harmonia. Edificamos a nós mesmos, mas também edificamos os outros. Temos ainda mais um autor, o Kevin DeYoung. Esse é um teólogo mais recente, muito bom inclusive.
carequinha também. Usa um óculos também, ficou bem assim também. Muito bom pastor americano. E ele também comenta algumas coisas a respeito da palavra de Deus, como ela deve ser lida e ouvida. Vamos ver o que ele diz. Ele diz o seguinte: a Bíblia não é apenas mais um livro, e devemos nos aproximar dela de modo singular, ou seja, de uma forma que você não se apresenta diante de outros livros. Existem livros que são importantes na nossa vida, em que você lê e às vezes, certa vez um pastor e professor num seminário me falou o seguinte, que ele leu um livro e que ele disse que ele não teve coragem de abrir aquele livro novamente, tamanho foi o impacto que aquele livro causou na vida dele, ele não queria perder aquele impacto, porque acontece, às vezes você lê um livro e quando você lê a segunda vez esse livro, ele não só, ele não te ajuda a manter aquele impacto, mas às vezes ele fala assim, nossa, eu fui muito inocente quando eu li esse livro, isso aqui não é tão legal quanto foi quando a primeira vez que eu li. E ele falou, eu li um livro, ele estava falando de um livro específico, que é aquele livro, ele falou, nunca mais eu tive coragem de abrir aquele livro para não perder o impacto que ele causou na minha vida. Mas a Bíblia não é como qualquer livro. Existem livros especiais na nossa vida, livros que você leu e que você guardou e que você gosta, é o seu livro favorito. Por exemplo, eu li Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, eu acho é o meu livro favorito. Mas eu não voltei na leitura dele, eu pensei em voltar e não voltei depois que esse professor me deu essa dica. Eu falei, não vou voltar no Cristianismo Puro e Simples para não perder aquele impacto que ele causou. Mas ainda assim, as Escrituras, a Bíblia, está acima desses livros. É quando você vai discutir quem é o melhor jogador de futebol, você nunca coloca o Pelé na lista. Você sempre tira o Pelé. E você pode dizer quem foi o primeiro, o segundo, mas o Pelé não entra nessa lista. Quando nós vamos nos aproximar da Bíblia, a Bíblia é um livro singular. Ela não pode se encaixar no seu hall ali ou na sua lista dos melhores livros que você já leu. Esses dias eu até fiz uma postagem nas redes sociais, eu coloquei alguns livros que eu tinha lido. Eu coloquei aquele Contrabandista de Deus. É o Contrabandista de Deus, chama, do irmão André. Um livro maravilhoso, estava lá no meu top 5 lá. Mas a Bíblia não estava no meu top 5, porque eu não tenho como colocar, não pode entrar nesse top 5, ou top 10, se você quiser, ou enfim. Ela é diferente de todos os outros livros. E ele diz o seguinte, a Bíblia é inspirada por Deus. E isso não quer dizer que a Bíblia seja inspiradora. Presta atenção nesse raciocínio que ele vai fazer. Ora, ela é inspiradora, mas se alguém no mundo for inspirado pela Bíblia, a Bíblia ainda é inspirada em si. O que ele está dizendo? Diferente de qualquer outro livro que possa ter sido a inspiração de um ser humano qualquer, ainda que você possa escrever um livro maravilhoso, como C.S. Lewis escreveu, o Cristianismo Puro e Simples, inspirado nas Escrituras, a Bíblia é inspirada em si, porque ela é a voz de Deus, a palavra de Deus. A sua inspiração é diferente da inspiração de qualquer outra escritura, de qualquer outro livro. Eu posso escrever um livro sobre um versículo, sobre um capítulo, fazer uma exposição, escrever um livro de como o Martin Lloyd Jones escreveu um livro de acho que umas 600 páginas sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem alguns versículos e o cara escreveu um livro de 600 páginas sobre alguns versículos. Ele foi inspirado pelas Escrituras para escrever, mas a Bíblia ela é inspirada em si, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra do nosso Senhor. Ela pode nos inspirar, mas ela é inspirada em si. É a palavra de Deus para nós. Exala Deus. Deus abre seus santíssimos lábios e fala conosco.
essa palavra é a palavra de Deus. E essa palavra é exatamente o que Deus queria que fosse escrito nas Sagradas Escrituras. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica, será que era isso que Deus queria dizer mesmo? É exatamente isso que Deus queria dizer. E aí o Kevin DeYoung vai dizer o seguinte: isso significa que nós devemos nos aproximar da Escritura com especial reverência e especial cuidado. Chegamos-nos à Bíblia com muito cuidado, queremos ser diligentes, queremos estar preparados, queremos levar a sério e também nos aproximamos desse livro com especial reverência porque Deus nos fala. Quando nós nos aproximamos da Bíblia dessa forma, Deus fala conosco por meio dela. E ele vai dizendo ainda, uma das formas de pensar em se submeter à palavra é que paramos de dizer a Deus o que ele deve fazer. Isso é extremamente importante, porque às vezes, por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus, nós queremos ensinar ou dizer a Deus o que ele deve fazer, como ele deve agir. E quando nós entramos em reverência diante da palavra, agora nós temos Deus falando conosco e ele dizendo como ele age, como ele fala. Kevin DeYoung vai dizendo ainda, quando chegamos à Bíblia, nosso alvo não é mera informação. Olha como ele vai conduzir essa afirmação. Preste bastante atenção. Nunca será menos que informação. Nós somos contrários à informação. Deus usa isso também. Por muitas vezes você vai usar as Escrituras como uma fonte de informação, para um estudo teológico que você esteja fazendo, um artigo, qualquer outro tipo de coisa. Ou até mesmo um estudo histórico, usando como um livro histórico. No entanto, ele vai dizendo, é muito mais que informação o que obtemos da Bíblia. Você pode ler a Bíblia e extrair informações, inclusive em uma busca arqueológica que você esteja fazendo no Oriente Médio, numa busca geográfica para entender como é que as coisas caminhavam, numa busca de entender como esse livro aqui, eu tenho um livro aqui que é maravilhoso, a vida diária nos tempos de Jesus. Eu quero entender como que as coisas funcionavam no tempo de Jesus. Você pode buscar, enfim, muitos caminhos de informação nesse sentido. Mas mais do que isso, e mais importante do que isso, o Kevin DeYoung destaca, nós carecemos de fé. Precisamos de fé. E é isso que Deus deseja para nós, que aceitemos a palavra com fé. É um ato de fé. Com verdadeiro deleite, com desejo por ela, com dependência dela. Mais do que buscar informação ali, em fé eu busco alimento para minha fé, para o meu crescimento, para minha dependência em Deus. Eu busco ali o aconchego de Deus, eu busco ali respostas de Deus, eu busco ali orientações de Deus, eu busco ali bons argumentos para minha fé. Quando abraçamos com fé a palavra de Deus, nós aguardamos em nossos corações. Kevin vai dizer. Não guardamos como mera informação. Guardamos como ensinamento do nosso Pai. Guardamos como uma preciosa joia que o nosso Pai tem colocado em nossas mãos.
nós a praticamos, colocamos isto para funcionar nas nossas atitudes, nas nossas ações. Como o próprio Jesus diz, se me amais, ou melhor, Kevin Diego vai falar, antes de ler o versículo, vou usar aqui uma brincadeira que ele faz com esse texto que eu achei legal. Ele diz assim: será que Jesus disse, se me amais, tereis uma sensação de frisson em vosso coração? Tipo um arrepio. Não, ele não disse isso. Ainda que isso fosse maravilhoso, ele fala. Ainda que isso fosse uma experiência legal, bacana. Ele disse, se me amais, guardai meus mandamentos. Lá em João capítulo 14, no versículo 15. Se formos sérios quanto a amar a Deus, temos de ser muito sérios quanto a obedecer a Deus e obedecer a sua palavra. A relação que ele faz aqui é crucial para a nossa vida. A gente já ouviu muito dizer assim, nos relacionamentos da vida, que amor é muito mais do que falar que te amo, mas é você demonstrar em ação isso. Demonstrar em atitudes para o próximo. O marido para a esposa para o marido, os pais para os filhos para os pais, enfim, um amigo pelo amigo. E com a palavra de Deus, não é muito diferente. Se a gente for sério quanto o nosso amor a Deus, quanto que nós dizemos que amamos a Deus, sendo daquilo que sai dos nossos lábios dizendo eu amo a Deus, Deus para mim é tudo, Deus para mim é isso, Deus para mim é aquilo, aquele outro. Se isso realmente for verdade na nossa vida, isso precisa ser demonstrado na obediência a Deus por meio da sua palavra, as Escrituras. Este é o objetivo, Kevin Young vai dizer, sermos transformados por ela, abraçando-a pela fé e adorando os seus pés. Não é que você vai colocar ela numa estante, vai se ajoelhar diante dela e construir desse maneado de papel um ídolo. Mas é entender que quando você se relaciona com essas escrituras, com as escrituras, você se relaciona com o seu Pai, com o seu Senhor, com o seu Deus. É Ele falando conosco. É Ele trazendo respostas e orientações para as nossas vidas. É Ele nos instruindo para que possamos viver uma vida perfeita. Perfeitamente instruídos para a boa obra a qual Ele nos chamou a praticar. Realmente, em sua forma mais simples, o Kevin vai dizer, temos de nos aproximar da palavra de Deus com o mesmo tipo de atitude que nos aproximamos do próprio Deus. Se Deus falasse com você, o que Ele faz nas Escrituras, se Deus abrisse sua boca para nós, como chegaríamos a Ele? E Ele diz, bem, acho que escutaríamos com cuidado. Escutaríamos diligentemente. Escutaríamos com submissão. Ouviríamos ansiosamente. E ouviríamos com o propósito de amar e obedecer. Pois bem, é isso que Deus faz por meio da sua Escritura. Como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? Como se o próprio Deus estivesse falando comigo e com você.
se o nosso relacionamento com as Escrituras for desta forma, não há como o Espírito Santo não trazer as respostas e a orientação que nós precisamos, porque o anseio do nosso coração, diante da leitura da palavra, é daquele que busca incansavelmente ouvir a voz do seu Senhor. Que possamos aprender, entender e praticar isso na nossa leitura bíblica e também na forma quando nós nos colocamos a ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para a gente encerrar. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã, mais uma vez em oração, para Te agradecer pela Tua palavra maravilhosa, a Tua palavra que nos orienta, nos instrui, nos direciona, nos capacita na nossa jornada nesta terra, como bons peregrinos que buscam e anseiam pela terra prometida, pela oportunidade de estarmos eternamente com o Senhor, Pai. Ensina-nos, ó Deus, capacita-nos, ó Espírito Santo de Deus, a buscarmos na Tua palavra a direção para as nossas vidas. Ajuda-nos, porque nós sabemos que quando fazemos isso, alimentamos a nossa fé, e nós carecemos de fé. Então nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nos oriente nesse sentido, ó Pai. Nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados, as falhas que nós temos, as vezes que tratamos a Tua palavra de forma despretensiosa ou de qualquer jeito. Nós Te pedimos perdão por isso. E Te pedimos, ó Deus, nos ensina a usá-la com reverência e sempre, ó Deus, com muita fé, crendo que a Tua palavra é a verdade para as nossas vidas e o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai. Amém e amém. Tenham um ótimo domingo, queridos. Aproveitem aí, né, com a família de vocês. Curtam esse domingão. Que o Senhor possa abençoar, que seja um ótimo dia para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Domingo que vem a gente volta na pergunta 43. Vamos falar sobre os sacramentos. Amém? Se você tem dúvidas sobre isso, domingo que vem a gente vai tratar sobre isso. E quarta-feira a gente está de volta com o nosso estudo no Evangelho de Lucas. Vamos terminar o capítulo 1 de Lucas, hein? Já são uns 4, 5 dias aí que nós estamos trabalhando no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Vamos longe lá. Então acompanhe com a gente. Se você perdeu algum estudo também na quarta, tem no nosso canal no YouTube. Você pode entrar lá, curtir, enfim, fazer aquilo que eu não sei fazer aqui, que é instruir, né? Acho que tem que ter. Clica no sininho, sei lá, enfim, vai lá e curte a gente lá também. Tá bom? Fiquem com Deus. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Deus os abençoe. Vamos vocês. Tchau, tchau. Beijo.